Bom, e o que que acontece? Uma consequência lógica, assim, né? Quando, ali que nós vimos no capítulo 1, quando a visão metafísica da pessoa está deteriorada, a visão da verdade, aquilo que é verdadeiro ou não, aquilo que é ou que não é, quando isso está deteriorado, logicamente, a visão dele do que é certo e o que é errado também vai ficar deteriorada. E é exatamente aí que se cai no relativismo moral, né? O que é bom para você é ruim para mim, né? Por exemplo. Mas só que assim, em escalas macro, né? Por exemplo, a questão do aborto. O aborto ele pode ser ruim para você, é só não praticar, mas ele é bom para mim, né? Isso é uma visão, primeiro que é uma visão egoísta, né? Não está levando em conta aí que tem uma outra pessoa em jogo também, né? A vida de uma outra pessoa, né? Que é o bebê que está ali dentro da mãe. E fora outros pontos, né? Que deixa essa discussão mais complicada ainda. Mas o problema das pessoas que não sabem distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, é que elas também não conseguem distinguir o certo o bom do ruim. Então, elas não sabem valorar, elas não sabem dar valor para as coisas. Não sabem. Então, por isso que vem o significado, daí que vem o nome do capítulo, né? Distinção e hierarquia. Elas não sabem distinguir as coisas. Nós ficamos com dificuldade de distinguir as coisas e de perceber a hierarquia dos valores das coisas. Ou seja, nós ficamos até com dificuldade de perceber o básico. O que é mais importante e o que é menos importante, né? Bom, então, quando acontece esse relativismo, há aí uma supressão das distinções. A gente já não distingue mais homem de mulher, certo de errado, né? E há então, assim, uma perda da centralidade da pessoa, da centralidade, uma perda do eixo que vai mover essa pessoa, né? Se eu tenho certo se eu tenho certo em mim, aquilo que é certo e aquilo que é errado, eu tenho mais firmeza, eu tenho mais centralidade. Do contrário, eu vou me fragmentando, eu vou me desfazendo em pedaços, tá? Bom, então qual que é o antídoto para o relativismo? É aprender a perceber a hierarquia de valores, né? A saber distinguir as coisas corretamente, aquilo que é mais importante daquilo que não é mais importante, né? Aquilo que é o mais importante, Deus, e as outras coisas que daí provém, né? Então, daí, do problema do relativismo, nós partimos para um outro problema, que está no capítulo 3, que se chama fragmentação e obsessão. O que isso quer dizer? Lembram que nós falamos ali que o sujeito ele vai perdendo a centralidade dele, né? Ele vai se fragmentando, é como se fosse quebrando em vários pedaços, né? Vai perdendo o centro, vai perdendo o rumo e vai se focando mais nas coisas, vamos dizer assim, que nem na cidade, né? Tem a cidade que é o centro, a parte mais, vamos dizer assim, a parte mais desenvolvida, e aí tem a parte do periférico, que é aquela parte que não é onde estão as coisas mais, vamos dizer assim, as coisas mais importantes da cidade, né? Onde faz a cidade se manter ali ativa e tal, né? Então, quando nós vamos indo para o lado mais periférico, imaginando um círculo, né? Você vai se distanciando do centro, você vai se fragmentando, tá? E aí, as pessoas fragmentadas, né? Até mesmo em um sentido psicológico, as pessoas que vão se fragmentando, vão se quebrando, elas vão se neurotizando, né? E aí, um outro problema da fragmentação, né, é a obsessão.
Nesse sentido, ele dá o exemplo da obsessão da pessoa se especializar. Quando nós vemos, por exemplo, a faculdade, as universidades no seu estilo antigo, né? Na universidade você aprendia de tudo um pouco, né? E você aprendia a ser uma pessoa que conseguia visualizar o macro das coisas, né? Qual que é, por outro lado, o foco das universidades hoje? O foco das universidades é a especialização, né? Faz sentido, claro. Por exemplo, na medicina, né? Se você precisa operar do coração, né? A pessoa deve se especializar ali na questão de tudo, né? Para trabalhar melhor a respeito das coisas que envolvem o coração. Mas qual que é o problema? Pensem isso no âmbito maior. Uma pessoa que fica obcecada na sua especialidade tem uma outra palavra para isso, que é uma pessoa bitolada, né? Se você vê, por exemplo, uma pessoa que fez filosofia mesmo na faculdade e ela fica e se ela ficar ali bitolada no seu mundinho, ela não vai levar em consideração coisas importantes como a economia, como a história, como, enfim, como a própria, sei lá, a própria arquitetura, né? Isso é um exemplo bobo, mas uma pessoa que fica fragmentada ali e obcecada somente em uma coisa, né, ela não consegue ter uma visão ampla, uma visão da unidade das coisas. Tá? Então, há aí uma obsessão, uma certa obsessão em nós pelas partes isoladas. Né? E como que nós vamos combater isso? O foco, então, é buscar o senso de unidade. Tá? Então, ter uma visão unitiva das coisas, não fragmentada, que consegue ter uma visão do todo. Né? Então, a questão é a busca da unidade. Não do indivíduo, né? Mas é a busca da pessoa. A busca da pessoa. Depois nós vamos ver um pouco mais sobre essa diferença do que é indivíduo e do que é pessoa. Né? Indivíduo, ele leva mais ao egoísmo. Né? Aquilo que é eu. Né? Que é meu. Né? Já quando nós falamos de pessoa, nós falamos de algo que possui uma substância, que possui um ser, que está em relação com outras coisas também, com outros. Tá? Então, a pessoa, nessa visão de pessoa, ela é mais unificante. Bom, e como nós vamos começar a buscar a unidade? Começando a buscar a unidade de si, né? Deixar de ser alguém fragmentado, deixar de ser alguém obcecado, né? Buscar a reconhecer que nós somos capazes de unidade em nós mesmos, né? Especialmente ser alguém que tem uma unidade biográfica. Né? A unidade envolve encontrar o princípio e as coisas que são centrais na vida humana e na sociedade. E com isso, como consequência, quando nós buscamos a unidade em nós mesmos e conseguimos, nós buscamos também pela fraternidade, que é buscando a unidade com o próximo. Tá? E um exemplo interessante para essa questão da busca da unidade busquem pelo livro A Vida Intelectual de Sertilange. Tá? Bom, no capítulo 4, nós entramos no capítulo Egoísmo no Trabalho e na Arte. Né? O ser mais egoísta que é aquele envolvido com a arte. Né? Quem aí gosta, eu sou músico, né? Então tem muita relação aí, eu gosto muito da questão das artes também, então sei muito do que é essa questão. Mas qual que é uma consequência da fragmentação e da obsessão? É propriamente uma pessoa se fragmentando, se fechando cada vez mais em si e fechando cada vez mais no seu ego, no seu eu. Fechando mais em si, se tornando cada vez mais egoísta. Tá? Bom, então aí nós temos o fenômeno do egoísmo, que é o culto de si, o culto daquilo que é subjetivo,
né, que vem só a mim. Então, quando você é egoísta também, isso envolve uma autoindulgência, e você sempre passar a mão na sua cabeça. O egoísmo, ele é uma forma de fragmentação. Tá? O combate ao egoísmo e ao individualismo, né, é a fraternidade e a comunidade. É a unidade, a solidariedade e ao transcender. Tá? Por quê? No egoísmo e no individualismo, a pessoa se coloca como princípio de si. Tá? E aí ela cai no materialismo, cai também no ateísmo. Tá? E é na fraternidade que nós somos quase que empurrados a sair do egoísmo, né? É na fraternidade e na comunidade, né? Buscando a unidade conosco e com o próximo. E um outro ponto, né? O egoísmo faz as pessoas ficarem o quê? Individualizadas, ficarem separadas. E também, então, o egoísmo faz as pessoas ficarem mais suscetíveis a poderes despóticos, né? Pessoas mais separadas, dividir para conquistar, né? Uma tática antiga. Aqueles que estão separados são mais fáceis de serem conquistados, né? Bom, então, o que fazer? Né? Nós precisamos buscar sair de nós mesmos, tratar da soberba, né? Buscar um amadurecimento, buscar uma reeducação da visão do prazer, né? Saber, nesse sentido do prazer, nos afastarmos do hedonismo, da busca desenfreada pelo prazer. E como que nós vamos reeducar a visão do prazer? Sabendo que, pegando o clássico esforço e recompensa, né? Saber que, para nós termos recompensa, é preciso do esforço. Nós não vamos ter recompensa a todo momento. Não é prazer a todo momento, mas é preciso um esforço. Né? Ou nem mesmo sempre, não ficar esperando sempre o prazer, sempre a recompensa. Né? Então, envolve nisso amadurecer os sentimentos, né? Livrar-se de coisas, né? Como o hedonismo, e os sentimentos e os pensamentos desordenados. Daí vem também aquilo que nós já falamos ali em cima, de educar-nos numa hierarquia de valores e de educar-nos buscando o senso das proporções das coisas. Tá? Bom, daí então também, né, reeducando os nossos sentidos, né, porque é pelos sentidos que nós estamos ligados ao prazer, né, aos prazeres. Então, educar os nossos ouvidos a ouvir coisas boas, músicas boas, a ouvir coisas, não ficar ouvindo fofoca, não ficar ouvindo coisas sedutoras, né, no mau sentido. A educação dos olhos, o que nós estamos vendo? Né? A ver arte, coisas boas da arte, né? Se nós estamos num ambiente feio, pelo menos buscar imagens de arquitetura, de lugares bonitos, né? Não ficar indo atrás de pornografia, de coisas que vão prejudicar ainda mais a nossa mente, né? Harmonizar a razão e os sentimentos. Tá? A razão ela deve estar harmonizada com os sentimentos e ela deve, para que os sentimentos possam sentir melhor, ela deve, vamos dizer assim, a razão deve ser a mestra dos sentimentos. Tá? Deve ser a mestre dos sentimentos. Bom, daí nós vamos para o capítulo 5. Esse capítulo 5 se chama A Grande Lanterna Mágica. Né? Já para encurtar a história, a Grande Lanterna Mágica faz a referência especialmente a televisão, né, da época, né, era 1948, que era aquilo, a lanterna, né, é o que iluminava, era o farol, né, vamos dizer assim também, né, para os navios poderem se orientar. E aí nós temos aqui, então, a Grande Lanterna Mágica, que é especialmente, então, não somente a TV, mas a mídia em geral. Naquela época, né, especialmente a imprensa, o cinema, o rádio,
né, a televisão, especialmente naquela época, né, a imprensa, o rádio, a televisão, o cinema, e hoje em dia a internet, né? Então esse capítulo ele fala, e vejam que é uma sequência, né? A pessoa está ali, no que nós vimos, aprofundada no egoísmo, né? Quem que vai auxiliar para que esse egoísmo se exacerbe? A própria mídia. Né? E a mídia vai nos afastar, vai nos transformar cada vez, deixar cada vez mais sentimentalistas, porque a mídia vai manipular a realidade. Né? Exemplo óbvio disso é o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Que é uma gigantesca narrativa, né? De perversão da realidade, né? Instigando medo, inventando, focando em aspectos, né? Em aspectos da realidade, ou simplesmente inventando histórias, sufocando visões, sufocando fatos, né? Tudo isso que nós temos visto. E com isso faz o quê? Faz um crescente aumento do medo das pessoas buscarem cada vez mais aquilo que é o seu e o dos seus ali, do seu meio, né? Isso vai gerando o quê? Cada vez mais a divisão, cada vez mais egoísmo, cada vez mais medo, e vai deixando as pessoas cada vez mais propícias a um regime despótico, né? Bom, então, para poder controlar os poderes despóticos, eles utilizam da mídia, né? Os jornais, dos filmes, a música, né? O maior exemplo disso aí nos filmes, a Netflix, né? Que modela aí comportamentos de tantas e tantas pessoas, a música, né? Como o funk, como o sertanejo universitário e outras coisas aí piores, né? Então, a mídia, ela busca suplantar, né? Ela busca se tornar a verdade. Mas, para isso, ela sufoca a verdade, vamos dizer assim, um pleonasmo, né? Ela sufoca a verdade verdadeira, né? Para criar a sua verdade, a mídia faz isso. Bom, e, ao mesmo tempo, a mídia busca suplantar a religião, né? Entrar no lugar da religião e entrar no lugar de Deus. Bom, e aí, a partir da mídia, ela espalha os modos de vida desfragmentados que nós vemos das pessoas, né? Ela seleciona o que as pessoas precisam ver para criar um senso de verdade, né? Uma bolha que as pessoas acreditam e ficam presas. Sua função é projetar imagens selecionadas da vida. Retira muitas outras coisas e simplesmente projeta aquilo que é útil para quem está pagando mais, né? E então, né, sem contar o poder de influência que os filmes exercem, né, de modelar comportamentos, o sensacionalismo, a mediocridade, a propagação de um problema muito grande que é a obsessão pelo conforto, né? E a publicidade, ela tem, vamos dizer assim, muita culpa no cartório com isso, né? Pelo seu modo de ser, pelo seu modo de agir. E o próprio Richard Weaver fala disso. E qual que é o problema dessa obsessão pelo conforto? Ela tem origem na mentalidade burguesa. Depois ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que seria a burgo? Né? Burgo quer dizer cidade. Então, e burguesa era uma classe, né, que estava ali em ascensão ali no século XVII, se não me engano, de pessoas como professores, advogados, né, uma classe que não era a aristocrata, né, não eram barões, não eram nada, mas eles já possuíam uma condição de vida mais cômoda, mais confortável. Só que o que acontece? Com a mentalidade burguesa, houve aí uma suplantação, né, uma troca da mentalidade anterior, que vamos dizer assim, era uma mentalidade mais cavalheiresca,
que é medieval, né, que buscava o heroísmo, né, desde os antigos medievais, que buscava, em que a pessoa devia buscar o heroísmo, devia buscar ganhar, né, de si mesma, né, ser vitoriosa sobre si mesma, ser vitoriosa sobre os outros, né. Com a mentalidade burguesa vem o oposto, vem uma obsessão pela mediocridade, por aquilo que é médio, né. Para que você é louco de ir se arriscar e tal? Você tem que buscar o conforto, você tem que buscar a estabilidade, né? Então essa mentalidade burguesa né, essa vida burguesa, ela tem pontos positivos, né? Em um dos livros de Dalrymple, que é Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra britânico, ele fala muito bem de que ele sempre criticava a mentalidade burguesa até ele ter que ir trabalhar, né, em situações completamente inóspitas, né? E aí ele sentia saudade de daquele conforto, né, que ele vivenciava, né, no país dele. Mas de fato há pontos muito negativos, que é esse sentido de acomodar a pessoa e mediocrizar ela. Isso faz com que o quê? As pessoas vão ficando como que crianças mimadas. Elas não buscam o melhor. Não falando de melhor de dinheiro, né? De bens. Mas elas não buscam aquilo que vá fazer elas irem além de si mesmas, né? Então, nesse caso, para quem conhece aí a Caverna de Platão, a grande lanterna mágica, que é a mídia, né, e tudo mais, ela é a versão contemporânea da Caverna de Platão. E os prisioneiros estão incapazes de reconhecer a verdade. Tá? E com isso, né, a mídia, ela dessensibiliza as pessoas, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que ela serve para instigar o sentimentalismo, ela serve também para tirar a capacidade das pessoas de perceber o verdadeiro. E daí nós vamos para o capítulo 6º, que é muito interessante. O nome dele, A Psicologia da Criança Mimada. E aí ele vai tratar muito, né, de como, vamos dizer assim, esse conforto burguês, né, acomodou as pessoas e fez gerações inteiras, né, anteriores às nossas, e especialmente as nossas gerações agora, a serem adultos, mas terem uma mentalidade de criança mimada, né? Então, nós vivemos numa época de pessoas mimadas. A criança mimada não aprendeu a ver a relação entre o esforço e a recompensa. Tudo que lhe acontece é uma enorme injustiça. O mundo é mau, a realidade é má, né? As pessoas estão cheias de ressentimento, de inveja, né? E como consequência, isso leva o pensamento revolucionário ao pensamento revolucionário, né? Isso leva ao pensamento revolucionário e à revolta contra a realidade, que, em suma, esse é o resumo da mentalidade revolucionária e do progressismo, né? O ressentimento, a inveja, a revolta contra a realidade, tá? E essa visão mimada, né? Ela leva ao próprio pensamento que nós chamamos aí, né, de mimizento, e leva à ideologia das minorias, né? Ao sentido de usar grupos de pessoas como jogos políticos, né? Como joguetes políticos ali, como se fossem peões de um tabuleiro para promover, né, a ideologia política e promover a revolução mesmo, né? Então são pessoas com comportamentos de pequenos reis, em que, ao mesmo tempo, eles se tornam dependentes do Estado. Tem um livro desse mesmo Theodore Dalrymple que se chama Podres de Mimados. Esse livro vale muito a pena lê-lo. Ele mostra muito disso que nós estamos falando aqui.
Bom, então pessoas mimadas, né, pessoas que estão mediocrizadas, elas que estão egoístas, elas ficam mais sujeitas a querer que alguém venha salvá-las. Tá? Então elas ficam cada vez mais o quê? Dependentes do Estado. Tá? Elas ficam sem iniciativa própria. Ou seja, e o próprio Estado vai minando toda e qualquer iniciativa empreendedora. Né? Bom, então, uma pessoa nesse modo, ela fica sem iniciativa própria e perde, vamos dizer assim, daquela capacidade empreendedora. A muitos custos consegue aprender a empreender. Né? Então, a psicologia de uma criança mimada, ela coloca as pessoas com a mentalidade de que tudo é meu direito e nada é meu dever, né? Ou quase nada é meu dever. E há também aí um culto ao conforto, um culto ao prazer, percebe? E a própria vida urbana, né, é muito interessante que que o, que o Richard Weaver dá o exemplo da vida urbana versus a vida no campo, né? A vida urbana, ela está muito mais presa à rotina humana, ao mundo dos homens, à mídia, ao cotidiano do homem. Ou seja, é transitório, tudo muda a todo momento e tal. A pessoa que só vive nesse mundo, ela se acostuma a achar que tudo muda a todo momento e somente isso e tal, e estresse. Mas a pessoa que vive no campo é uma pessoa que consegue estar mais em contato com formas duradouras. O que isso quer dizer? Ela está mais em contato com o movimento dos céus, né, vamos dizer assim, os movimentos, com os movimentos dos astros, né? Tanto é que as pessoas gostam muito de ir para o campo para poder ver o céu estrelado, tudo, né? Está mais acostumado ao processo da colheita, né? Então são coisas que permanecem, são coisas que vão nos revelando verdades mais profundas, né? Bom, então, como nós podemos nos afastar dessa questão aí da psicologia da criança mimada? Seguindo aquelas dicas que nós já falamos ali em cima, né? E também buscando não o conforto burguês, mas buscando mais do heroísmo, daquilo que fizeram os heróis. E nós sabemos, não somente os heróis, mas daquilo que fizeram os mártires, né? Daquilo que fizeram os santos serem os santos. Tá? Então, restaurar valores não está relacionado com conforto. Então, nós temos que saber que nem sempre vamos sentir conforto e muitas vezes vai doer. Né? A dificuldade é um pré-requisito para o heroísmo. Bom, e aí nós chegamos nos 3 últimos capítulos do livro. Nesses 3 últimos capítulos, ele vai propriamente dizer, dar uma rota para nós seguirmos, né, para meios de restauração, né, nossa, enquanto pessoa, mas também enquanto, vamos dizer assim, comunidade, enquanto Ocidente, né, se isso ainda for possível. Esse capítulo, o próximo capítulo, o 7º, é o capítulo com o título O Último Direito Metafísico. Tá? E é muito interessante, porque com poderes despóticos, com situações cada vez mais que indicam, né, um futuro cada vez mais tolhido de liberdades, né, os poderes despóticos tentam tirar cada vez mais aquilo que é, vamos dizer, coisas fundamentais do ser humano. E especialmente aquilo que nos revela a verdade das coisas. Então, qual que é uma das
dos últimos direitos, vamos dizer assim, que nós ainda temos, que é o último direito metafísico, o último direito que ainda nos permite tentar lutar, nos permite ainda perceber uma possibilidade. É o direito à propriedade. Isso é interessante. Mas não no sentido daquele criado pelo capitalismo financeiro. Tá? Mas falamos daquela propriedade que conecta o homem com sua substância, que torna o homem uma pessoa integral. Tá? Bom, o que isso quer dizer, né? O ser humano ele é dotado de conhecimento e vontade. Esse conhecimento e vontade, quando trabalhando juntos, né? Ele nos traz um dom magnífico, que é o dom da liberdade de arbítrio. É o de nós podermos, ainda que nós, por exemplo, estejamos presos, nós possamos ser senhores de nós mesmos aqui, né? E nós possamos decidir e nos determinar naquilo que faremos, para onde iremos, tá? E isso nos traz o quê? Nos traz uma propriedade interna, né? Nos traz aí aqui a possibilidade, entre aspas, assim, né, de sermos donos de nós mesmos. Essa é a propriedade fundamental. Essa é a propriedade primeira para que nós tenhamos outras coisas como nossa propriedade. Nós sermos próprios. Tá? Bom, daí em certo ponto o Richard Weaver ele condena o capitalismo e o comunismo, porque eles prejudicam essa questão, eles, vamos dizer assim, subvertem essa noção de propriedade que o Weaver está falando. Tá? A propriedade privada, no sentido que o Weaver nos diz, é onde nós temos um lugar interior, né, onde a liberdade é exercida e as virtudes são cultivadas, onde existe aí a prudência. Quem tem propriedade, né, e nós sabemos, quem tem algo físico aí também, né? Ó, quem tem propriedade tem mais noção do valor do que tem. Exatamente. Você dá dinheiro para alguém que não sabe, vamos dizer assim, quanto que custou ganhar aquele dinheiro. Ela vai usar sem pensar em nada. Mas agora, esse tipo de propriedade interior, que o Richard Weaver está falando, ela foca na qualidade e não na quantidade da propriedade capitalista. Tá? Nesse caso, se o homem então ele for reduzido simplesmente à busca da propriedade material, nós temos então empobrecimento espiritual. Tá? E o empobrecimento espiritual, ao longo prazo, conduz ao empobrecimento material. Então, o homem reduzido a apenas buscar comida e abrigo, né, ele cai na brutalidade. Bom, agora o que acontece? Qual que é o ponto? O homem ele parou de perceber que o direito metafísico engloba a propriedade a partir do momento em que se afastou da transcendência. Tá? O problema do materialismo é a redução de tudo à economia. Então, você reduzir a propriedade privada à economia é um erro gigantesco. Né? Como consequência, há a perda da visão da existência imaterial e daquilo que é transcendente. O materialismo, que leva à perda da visão do transcendente, reduz-nos ao subjetivismo, ao egoísmo, ao individualismo, ao relativismo. Né? Há, então, a perda da escala dos valores. Com as pessoas suscetíveis à tirania,
vem a sociedade e as culturas de massa. Né? Vem a sociedade de massa, culturas de massa. A propriedade privada cumpre, então, a função principal, né, de desmassificar esse projeto, esse processo. Né, a propriedade privada no sentido de Weaver. Com a queda dela, as pessoas se massificarão por completo. Tá? Então, a propriedade privada é essencial para qualquer projeto que reconheça que o homem é capaz de distinguir o melhor do pior. Tá? E aí entra a questão do livre-arbítrio e da responsabilidade. Então, esse é o ponto-chave. E que os rebeldes, né, os mimizentos, eles odeiam ouvir falar, que é responsabilidade. Né? Livre-arbítrio e responsabilidade. Porque ser responsável é especialmente ser responsável pelos seus atos. Né? E para eles, não, tudo é culpa de um outro.